Bebê. Já pode falar? Pode. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Quem está à casa pela primeira vez, sinta-se à vontade, confortável. Então, para iniciar a noite de hoje, vamos ler Fonte Viva, de Chico Xavier, sobre o Espírito de Emmanuel, a leitura da página 109. A exemplo do Cristo. Ele bem sabia o que havia no homem. João 2, 25. Sim, Jesus não ignorava o que existia no homem, mas nunca se deixou impressionar negativamente. Sabia que a usura morava com Zaqueu, contudo, trouxe-o da sovenice para a benevolência. Não desconhecia que Madalena era possuída pelos gênios do mal. Entretanto, renovou-a para o amor puro. Reconheceu a vaidade intelectual de Nicodemos, mas deu-lhe novas concepções da grandeza e da excessitude da vida. Identificou a fraqueza de Simão Pedro. Todavia, pouco a pouco, instala no coração do discípulo a fortaleza espiritual que faria dele o sustentáculo do cristianismo nascente. Vê as dúvidas de Tomé, sem desampará-lo. Conhece a sombra que habita em Judas, sem negar-lhe o culto da afeição. Jesus preocupou-se, acima de tudo, em proporcionar a cada alma uma visão mais ampla da vida e em quinhoar cada espírito com eficientes recursos de renovação para o bem. Não condenes, pois, o próximo, porque nele observes a inferioridade e a imperfeição. A exemplo do Cristo, ajuda quanto possas. O amigo divino sabe o que existe em nós. Ele não desconhece a nossa pesada e escura bagagem do pretérito. Nas dificuldades do nosso presente, recheado de hesitações e de erros, mas nem por isso deixa de estender-nos amorosamente as mãos. Vamos agora elevarmos nosso pensamento ao alto para a prece. Jesus, amigo e benfeitores espirituais, que nos acolhe e nos ampara a todo momento em nossas vidas. Agradecidos estamos, Senhor, por esta noite, por estarmos aqui nessa casa bendita que nos traz tanto conforto aos nossos corações. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixais tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja. Chamamos agora a palestrante da noite de hoje, a nossa querida Claudete. É isso? Então vamos nós. Bibi, bota ali pra mim. Aí do ladinho. Aí na minha pastinha. Boa noite a todos. Nossa, é muita emoção estar de volta a esse lugar aqui, depois de um ano e meio. Esse microfone está meio alto para mim, porque esse aqui também funciona para nós aqui, né? Depois de um ano e meio, a última vez que eu falei aqui foi em março de 2020. E agora a gente volta em setembro
de 2021. Muito agradecida à tecnologia, né, que nos manteve juntos, né, com as palestras públicas mantidas durante todo esse tempo. Mas não deixa de ser uma emoção especial estar aqui de volta. Especialmente, né, nesse setembro, onde a gente comemora o aniversário da nossa casa e quando estamos com um tema tão especial para as nossas conversas desse mês. Né? O nosso tema, então, do mês é a casa espiritual, que comenta uma lição do Vinha de Luz, onde Pedro nos diz que somos pedras vivas, edificados casa espiritual. E a gente veio compondo, né, os temas desse mês como quem constrói uma casa, né? Então, primeiro, a planta, né, vamos dizer assim, o planejamento da construção, como sendo, né, cada homem é uma casa espiritual. E como foi colocado, pedras vivas para que possamos ser uma casa pautada no Evangelho, onde todos possam habitar. Como é que é isso, né? Onde a gente possa estar disponível para todos como companheiros de caminhada. A seguir, a gente foi caminhando, né, com a base dessa casa, que é a estrutura da casa espiritual, o Evangelho. E a gente pode simplificar, resumir o Evangelho, né, na máxima do Cristo, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Seguimos, então, erguendo as paredes da casa, a alvenaria, com a oração. A oração significando, né, essa nossa comunhão com o mais alto, de onde efetivamente nos vem a vida, né? A gente sem essa comunhão com o mais alto, a gente fica fragilizado, né? E como Jesus, nas palavras dele, colocou, como galhos secos que só ligados ao tronco temos vida, né? Então a oração é isso que nos remete a essa vida imortal que temos. Seguimos ainda com o telhado da casa, a proteção, o equilíbrio mental, onde o pensamento é o Senhor, né? O pensamento é tudo, é vida. Então a gente precisa cuidar do que a gente tem na nossa mente para que essa nossa casa espiritual esteja protegida. Tivemos ainda a porta da casa como um acolhimento, onde fomos convocados a pensar em dar sem desejar receber. Não porque não precisemos de alguma coisa, mas porque já estamos supridos, já recebemos de antemão e agora somos convocados a compartilhar. E ainda, antes da de hoje, a gente teve o amor como sendo a luz, a iluminação dessa casa espiritual. E o amor é tudo, né? O amor é o princípio e o fim de todas as coisas. A nossa contribuição hoje vai ficar por conta do ambiente da casa espiritual, a harmonia desse ambiente, que ela só pode se dar na presença da fraternidade. Então, a nossa conversa hoje é sobre a fraternidade. E é muito interessante quando a gente vai pensar ou vai falar acerca de fraternidade. O que é fraternidade, se não a gente funcionar como irmãos que somos, né? É mais ou menos quando a gente fala em N instituições, é preciso humanizar o atendimento, humanizar a instituição. Mas como assim, né? Como humanizar se somos humanos? Né? Como precisar refletir acerca de fraternidade se é fato que somos todos filhos de Deus e, consequentemente, irmãos entre nós, né? E qual é, então, o que falta, então, né? O que tem a mais que a gente ainda não conseguiu dar esse pulo, dar esse salto,
que nos faça efetivamente ser humanos, efetivamente ser fraternos, né? E é um pouco sobre isso que a gente vai buscar refletir na noite de hoje, né? Qual a nossa, que passos a gente precisa estar caminhando para que essa fraternidade seja um fato entre nós. E a nossa lição de base foi do livro Pão Nosso, a lição 10, Pão Nosso, de Emmanuel e Chico, né? A lição 10, que tem por título Sentimentos Fraternos. E Emmanuel vai comentar uma passagem de Paulo aos Tessalonicenses, quando ele fala que sobre caridade fraternal não havia mais o que dizer, porque a gente já tinha o mandamento maior de que nos amássemos uns aos outros, né? E aí ele diz assim, não precisa de comentários novos, isso já está dito, quer dizer, na verdade falta alguma outra coisa que não uma informação, que não uma colocação, que não um ensinamento. O ensinamento está posto, né? E Emmanuel vai e diz assim para nós, né? Que esperam, entretanto, os companheiros esclarecidos para serem efetivamente irmãos uns dos outros? E essa pergunta cabe a nós, né? Saber a gente já sabe, informado a gente já está. E o que é que falta? O que será que falta para que a gente possa, né, ser efetivamente irmãos uns dos outros? E aí nossa segunda referência bibliográfica é o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, Fora da caridade não há salvação. E a gente vai ver o quanto fraternidade e caridade estão intimamente relacionados. E claro que quando a gente vai pensar sobre caridade, a gente precisa sair um pouco daquele lugar comum de caridade quando eu dou algum recurso financeiro a alguém, quando eu atendo a necessidade imediata e objetiva de alguém, né? Não que isso também não seja, mas a gente costuma caricaturar a caridade nesse sentido. E ela é muito mais, né? Ela é muito mais. No Livro dos Espíritos, na questão 886, o Kardec pergunta ao Espírito Verdade o que seria caridade segundo Jesus. E ele resume lindamente, né? O Espírito Verdade resume lindamente que caridade, conforme entendia Jesus, e que deve ser o nosso entendimento, né? Muito maior do que apenas essa doação de recursos materiais, quase sempre aqueles recursos dos quais a gente pode confortavelmente dispor, né? Ele vem falar para nós de benevolência para com todos. O que seria benevolência para com todos? De antemão, eu preciso acreditar que todo mundo é digno de confiança, é irmão, é do bem, né? Essa história da gente dizer é do bem como se alguém fosse do mal, não há ninguém do mal, todos irmãos, todos filhos de Deus, alguns ainda um pouco mais equivocados do que outros, um pouco mais anteriores na caminhada do que outros, mas na verdade ninguém do mal, né? Então, benevolência para com todos, boa vontade, disponibilidade. E aí a gente já fica assim, será que a gente consegue isso, né? Benevolência para com todos. Bom, aí ele diz assim, bom, se não conseguir isso tudo, vamos tentar um segundo passo, ainda sobre o que seja caridade segundo Jesus. Indulgência com as imperfeições alheias, porque de indulgência precisamos todos. Então, o que seria indulgência? Seria aquele entendimento, né, de que o outro ainda não faz melhor, como eu também muitas vezes não faço melhor, né? Aquela frase de Paulo, acho que caracteriza bem a questão da indulgência. Ainda faço o mal que não desejo, porque ele está em mim.
E o bem que eu quero, esse ainda nem sempre consigo fazer, né? Então é mais ou menos isso. E por ter ciência disso, é preciso que a indulgência permeie as nossas relações para que a gente não fique intransigente com a imperfeição do outro, porque se o outro ficar também intransigente com a nossa, os nossos relacionamentos estão ameaçados. E aí, se a caridade arrefecer, né, se ela escassear em nós, a gente não constrói essa fraternidade que é base indispensável para a felicidade e para o mundo de regeneração. Mas ainda assim, né, às vezes eu ainda não consegui ser 100% indulgente e fiquei magoado, sim, com o que alguém me fez, e aí a gente ainda tem mais uma chance. E aí é a última, né? Para a gente estar ainda na pauta da caridade. Perdão das ofensas, né? Porque se ofender com o que o outro fez, já caracteriza orgulho, né? Porque o outro só faz o que ele pode, o outro só faz o que ele dá conta. E se eu escolho, né? Porque sempre é uma escolha, me ofender com aquilo, eu tenho que daí a pouco dar um passo atrás, rever a minha própria posição e perdoar, porque é preciso que a gente vá em frente, e é sempre preciso que a gente vá em frente, né? E ainda no Evangelho, essa parte é no Livro dos Espíritos, mas lá, tanto no Evangelho quanto no Livro dos Espíritos, é colocado, né, que a caridade precisa permear todas as relações. Eu preciso submeter todas as relações a esse padrão de caridade. Benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Mega desafio, né? Mas é isso. E aí a gente já começa a responder a pergunta lá de Emanuel, né? Ué, mas por que então que a gente já está informado, se já está esclarecido, por que não somos ainda efetivamente, não funcionamos como efetivamente irmãos uns dos outros? E o Evangelho, no Fora da Caridade Não Há Salvação, vem colocar mais um outro molho, né, nesse nosso desafio. E vem falar da humildade, né? Além dessa caridade ampliada, a gente ainda precisa desenvolver em nós a humildade. E outra vez precisamos sair do lugar comum de humildade. Ah, não, eu não posso, eu não sei, eu não dou conta. Não é disso que se trata. Humildade, segundo os estudos espíritas, é autenticidade. Se eu tenho um talento e aquele talento só tenho porque ele pode ser útil a todos, então eu preciso disponibilizá-lo, né? Eu preciso colocá-lo em movimento. Eu não tenho o direito de enterrá-lo, claro, sem consequências, né? Claro que eu posso, mas eu certamente vou ter consequências. A convocação de qualquer talento que a gente tenha é de que a gente o disponibilize a todos, para o bem de todos. Isso é autenticidade, isso é humildade. E o grande exemplo continua sendo Jesus, quando foi colocado pelo moço rico como sendo bom, e ele diz assim, bom não, bom só o Pai. Mas mestre eu sou, porque ele o chama de bom mestre. E ele diz, bom não, bom só o Pai, mas mestre eu sou, porque ele veio exatamente para nos ensinar, para nos colocar, né, todas as coisas que a gente hoje tem como recursos. Então, isso é autenticidade, saber o que é limite para mim e o que é aquilo que eu já tenho como conquista, entre aspas, e que posso disponibilizar e que posso oferecer. E oferecer naturalmente. Oferecer o que eu tenho como talento, como receber o oferecimento do que o outro tenha como talento. Isso não é mais e aquilo não é menos, né? Então não é comparar
uma coisa com a outra, um oferecimento com o outro, uma pessoa com a outra. É somar esforços em prol de um coletivo do qual todos nos alimentamos. A gente nutre um coletivo porque desse coletivo dependemos todos nós. Então, humildade é oferecer naturalmente o melhor de si para o bem de todos. Isso é ser humilde, não a gente se diminuir para muitas vezes se isentar de alguma responsabilidade que nos incumba. E do outro lado, o que a gente tem também em nós? Os velhos companheiros que atravancam, vamos dizer, o progresso, que são o orgulho e o egoísmo. Mas e como é que nasceram o orgulho e o egoísmo em nós para que eles hoje sejam esse atrapalho para que a gente vá adiante, né? Enquanto sociedade, enquanto terra mesmo, né? E certamente eles têm a sua origem no bem, porque tudo tem origem no bem, né? Tudo tem origem em Deus, tudo tem origem no bem. Então, o egoísmo, ele é uma transformação do instinto de conservação com o qual a gente foi dotado para que nos nossos primeiros tempos, enquanto raça, né? enquanto humanidade, que a gente preservasse esse corpo, né? Que a gente pudesse preservar esse corpo que é o templo do nosso espírito. O nosso espírito ainda precisa, no grau de evolução em que a gente está, a gente precisa de um templo, de um corpo para que esse espírito possa atuar. Então, uma criança pequena, ela é naturalmente egocêntrica, né? Ela pensa que a lua a acompanha quando ela anda, ela acha que tudo acontece em função dela própria, e na verdade, quando um bebê chega a uma casa, toda a casa gira em torno do bebê. Essa é uma verdade, né? Ninguém pode dormir se ele não estiver dormindo, se ele estiver chorando, mobiliza a todos, e isso é necessário para que ele possa estabelecer. Todos sabemos que um bebê humano não sobrevive sem cuidados, sem um outro que cuide dele, que o alimente, que o proteja do frio, que o estimule para a vida. Então, para que ele forme o ego, que vai ser o seu componente psíquico do corpo novo que ele está recebendo. Então, quando a gente encarna, a gente recebe um corpo novo e recebe e vai construir um ego novo, um psiquismo novo. Embora a gente tenha o nosso psiquismo de espírito imortal, mas a gente tem que construir um ego para essa encarnação. Então, daí vem o egocentrismo. E como é que isso vira egoísmo? Quando a gente não dá o passo adiante. Então, a gente já não é mais essa criança pequena que depende verdadeiramente que o outro alimente, acalente e tal e coisa e tal, e a gente continua querendo que o mundo gire em torno de nós. E aí isso vira egoísmo, né? E aí ele deixa de ser um necessário de um tempo para ser o atrapalho de outro tempo. E o orgulho? O orgulho, ele também vai ser o resultante aumentado, né, exagerado, da autoestima, né? É preciso que a gente tenha auto-amor, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a minha primeira experiência consciente de amor precisa ser acerca de mim, precisa ser comigo. Então, todas aquelas características da caridade, benevolência para com todos os que me habitam, para com todas as facetas da minha própria construção. Indulgência com as minhas imperfeições, que não tem a ver com conivência, né? Conivência é quando eu vou justificar e querer servir a Deus e a Mamon, não é disso que se trata.
Mas indulgência, puxa vida, errei outra vez. Mas eu vou tentar de novo com mais força, com mais garra, para que eu não erre novamente, pelo menos o mesmo erro, né? Deixa eu errar uma coisa nova, mas deixa eu não errar na mesma coisa. E o perdão das ofensas. Quando a gente errar de novo, é preciso perdoar, mas perdoar e pedir perdão e perdoar como quem compreende o esforço que se está fazendo. Mas só vai compreender se a gente estiver acreditando que a gente está fazendo o nosso melhor esforço, né? E nos dizem lá os amigos espirituais também no Livro dos Espíritos que a gente faz esforços pífios, né? Esforços muito pequenos, né? Que falta vontade é potência da alma que precisa ser colocada em movimento para atingir a sua potencialidade de filhos de Deus, co-criadores com o Pai, esses que conseguem responder para além de si com um coletivo, não responder integralmente, mas responder com a sua própria participação, aquele oferecimento autêntico. Mas quando esse auto-amor, né, passa a virar uma egolatria, né, quando eu também eu me amo, eu sou o centro, e aí isso vai virar orgulho, porque aí eu vou achar que eu tenho mais direito do que o outro, né, que qualquer coisa que o outro faça fere o meu direito, né, e na verdade nós estamos sujeitos a uma lei que não erra. Por mais que a lei humana possa falhar, a lei de Deus ela é infalível. Mesmo quando a gente se veja sujeitado a um erro da lei humana, esse erro da lei humana certamente está atendendo a um acerto da lei maior. E é difícil a gente pensar sobre esse aspecto, né? Mas é desse jeito que a gente vai construir a tal fraternidade de que a gente estava falando. Nós vamos continuar ainda com o Evangelho, falando um pouco mais de caridade, né? Que são praticamente sinônimos. Caridade, né? No Pão Nosso, Emmanuel chama de caridade fraternal. Então, caridade e fraternidade, nesses sentidos ampliados, elas são praticamente sinônimas. Porque se eu sou fraterno, eu sou benevolente, indulgente e perdoo, né? Senão eu não estou vivendo como irmão. E se eu preciso de todas essas coisas e não ofereço isso ao outro, eu não estou sendo fraterno. Nós vamos continuar indo um pouco com a caridade, né? E aí o Evangelho nos diz que a caridade é a condição absoluta da felicidade. Não há outra. A caridade é a condição única, absoluta da felicidade. Por quê? Porque ela abrange, ela pressupõe, ela agrega em si todas as outras qualidades do coração. E aí ele vem dizer que não é possível amar a Deus sem amar ao próximo, sem amar a si. E que qualquer mal que eu faça a qualquer parte da criação, eu estou fazendo mal, entre aspas, a Deus. Em última análise, eu estou fazendo mal a mim. Eu estou perdendo a minha oportunidade quando eu delibero. Não aquele mal que a gente falou lá de Paulo, né? Aquele mal que ainda surge em mim meio que sem o meu controle de hoje, porque é a minha construção de sempre, né? Mas e que eu preciso ir desconstruindo. E aí ele ainda fala, aí ele vem para a máxima do Espiritismo: fora da caridade não há salvação. E aí já são comentários de Paulo no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vem dizer que essa caridade ampliada todos somos capazes de praticar. Ela não está
fora do alcance de ninguém. Porque se a gente for pensar numa caridade material, mas eu não tenho recurso para mim, a minha família e tal e coisa. Ok, pode até ser, mas essa caridade, nesse teor que a gente colocou, ela só depende de movimentar a potência da alma com a qual todos fomos criados, que é a vontade. E ele ainda diz que todos os deveres do homem se encontram nessa máxima que é de ordem divina. Fora da caridade não há salvação. E nos convoca a perscrutarmos o sentido profundo, as consequências e todas as aplicações, que esse deve ser um motivo de reflexão, né? Como é que eu tenho sido? Como é que anda essa minha benevolência com todos? Ou vamos começar com alguns e a gente vai ampliando esses alguns? Como é que está a minha indulgência, a minha possibilidade de perdoar? Perdoar não como quem fala de boca, né? Mas perdoar como quem compreende a ação do outro, por mais equivocada que ela seja. A gente só perdoa se a gente sair do nosso lugar, ocupar o lugar do outro, assim, né? Hipoteticamente, né? E tentar entender as coisas desse ponto de vista. O que será que ele pensou? Como é que será que ele estava? E conforme o que a gente possa pensar, a gente achar uma justificativa para aquela atitude que vai nos levar a perdoar, né? A desconsiderar aquilo como uma ofensa. Porque esse é o ponto. Na verdade, vai ser uma negociação da gente mesmo com o nosso orgulho, né? Como é que eu consigo, de alguma maneira, né, me colocar para que eu possa me sentir menos ofendido com o que o outro fez, porque o outro só faz o que ele pode. E Paulo ainda completa assim: submetei todas as vossas ações ao governo da caridade, e a consciência vos responderá. No Consolador, Emmanuel, nas perguntas entre 346 e 351, ele vem nos fazer uma... É perguntado a Emmanuel, né? A Terra, afinal de contas, é uma escola de fraternidade, já que fraternidade é o sentimento por excelência do mundo de regeneração. A Terra, então, é uma escola de fraternidade ou é uma penitenciária de regeneração? E Emmanuel vai uma resposta bem mais elaborada, mas, em resumo, ele vai dizer que cada espírito enxergará a Terra pelo seu padrão evolutivo, né? Se eu ainda preciso me sentir punido nas coisas equivocadas que eu faço, eu ainda preciso delegar a alguém que me indique que eu fiz errado, eu certamente vou me sentir numa penitenciária sendo compulsivamente regenerado. Mas se eu já estou permitindo que a minha consciência acorde, e lá eu tenho a lei inteira está em mim, e eu própria permito que a minha consciência me aponte que aquilo não foi uma boa colocação, eu possivelmente já vou conseguir entender a Terra como essa escola de fraternidade. Mas ele também resume dizendo que todas as criaturas deverão considerar a reencarnação na Terra como um processo de sublime aprendizado fraternal, concedido por Deus aos seus filhos no caminho do progresso e da redenção. Então, vem colocar que mais hoje, mais amanhã, a gente vai precisar compreender que estamos, sim, numa escola de fraternidade, para que a gente possa, no contato com as mazelas uns dos outros, desenvolver essa caridade ampliada, essa fraternidade indispensável
para que a gente possa caminhar para um mundo de regeneração. Caminhar enquanto sujeito e caminhar enquanto participante desse processo da Terra. E Emmanuel ainda coloca algumas outras coisas para nós sobre o orgulho e o egoísmo, né, que eles são essa herança da nossa vida animal, né, mas que chega um momento em que o progresso se faz, ele convoca, ele empurra, e aí é como se despertasse em nós, na nossa alma, se dilatasse essas tendências para o relacionamento com o mais alto. E aí ele diz que nessa hora a fraternidade conquista uma nova expressão no íntimo da criatura, a fim de que o espírito possa alçar o grande voo para os mais gloriosos destinos. Ele ainda diz que a fraternidade é a lei da assistência mútua e da solidariedade comum. Assistência mútua. Ora eu ofereço, ora eu preciso de alguém que me cuide. Ora eu tenho isso, ora eu não tenho aquilo. Então, é assistência mútua e solidariedade comum. Solidariedade é outro nome da assistência mútua, né? Eles falam de um jeito, falam de outro jeito, para que a gente possa não ter como dizer que a informação, que o ensinamento não foi passado, né? E que toda a responsabilidade, assim como toda a oportunidade, caiba a nós de movimentar a potência da alma chamada vontade. E Emmanuel diz que sem essa fraternidade, todo o progresso no planeta seria praticamente impossível. Olha que responsabilidade, né? O progresso do planeta depende da fraternidade. O mundo de regeneração não é um mundo perfeito. Os espíritos que lá habitam ainda não venceram completamente os seus egoísmos, os seus orgulhos, mas estão seguramente com essa potência da alma melhor desenvolvida, com essa luta íntima, com esse bom combate mais atuante. O bom combate que é o combate com a gente mesmo, né, e as nossas más tendências. Fraternidade pode traduzir-se por cooperação sincera e legítima em todos os trabalhos da vida. Então, não vai adiantar que eu seja fraterno aqui e ali eu não tenha nem benevolência para com o outro. E ele vai terminando dizendo que é preciso que haja abnegação. E a abnegação é o contrário do egoísmo. O egoísmo é aquilo que quer tudo para a gente. E a abnegação é aquilo que abre mão de alguma coisa pelo outro, por esse coletivo. E Emmanuel diz assim: quem coopera cede sempre alguma coisa de si mesmo, dando o testemunho de abnegação, sem a qual a fraternidade não se manifestaria no mundo de modo algum. E a gente lembra mais uma vez o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos diz que a abnegação é o consentimento do coração, né? Que a gente consente em abrir mão de alguma coisa, preferencialmente preciosa para nós, pelo outro que talvez esteja precisando mais daquilo. E que em atendendo esse outro, eu me sinta atendido no atendimento que foi oferecido ao outro. Esse é o exercício. Essa é a fala de Francisco, né? Do é dando que se recebe. Não é que eu vou dar e eu vou receber. No ato de dar, já vai estar implícito o meu recebimento, que é anterior, porque Deus absolutamente nos supre a todos do necessário para nós próprios e ainda para o coletivo em que estejamos implicados. E a gente agora vai caminhar um pouquinho
com Hermance no livro Diferenças Não São Defeitos, Hermance de Faux e Vanderlei de Oliveira. Na parte inicial do livro, o prefácio, quando Hermance vem dizer umas coisas muito interessantes. Eu achei essa parte ficaria bem legal para a gente estar, vamos dizer assim, dando esse outro matiz, né, a nossa contribuição de hoje acerca da fraternidade. E ela vem dizer que no alvorecer do século XXI foi acelerada a nova era, a era da regeneração da Terra, da regeneração da humanidade. Ela foi acelerada no alvorecer do século XXI. Ela já vem sendo tecida desde há muito, né? Mas nesse momento ela foi acelerada. E ela diz, então, que nesse século, muitos espíritos regressam com esse papel de participar mais ativamente desse processo regenerador. Mas ela não vem colocar que são os que nasceram efetivamente a partir do século XXI. Ela vem nos dizer, e esse livro é de 2011, ela vem dizer que nos últimos 50 anos essas organizações foram dinamizadas e em ativa cooperação. Ou seja, todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos nesse processo de regeneração. Não adianta a gente querer colocar a geração nova como só os menininhos e as menininhas que estão com seus 20 anos, né? Que fossem os responsáveis. Não, até porque os de 20 hoje precisam e precisaram, né, dos nossos cuidados e orientações, né? Então, ela vem dizer que a Terra não tem referências similares até os dias de hoje sobre a natureza psicológica e cognitiva dessas almas. Nós, pensemos que somos nós convocados a ser essas almas que vieram, que reencarnaram nesse alvorecer do século XXI, não reencarnamos no século XXI, mas estamos plenamente ativos no século XXI, ou melhor, temos a possibilidade de estarmos plenamente ativos no século XXI, né? E aí ela vem colocar que são os tempos, né, da campanha de regeneração da Terra, que foi deflagrada nas regiões superiores, vinculadas às necessidades do nosso mundo de provas e expiações. E aí ele vem dizer que são homens e mulheres educados na arte de amar, convocados a... Esse agora é o nosso outro retrato, né? A gente fez o retrato das nossas condições, vamos dizer, desse momento, e agora é toda a projeção do nosso eu divino, é todo o desenvolver desse nosso potencial melhor, né? Então ela vem dizer isso, que foram convocados a intenso, paciente e laborioso planejamento que envolveu todas as diversidades étnicas, religiosas e culturais da nossa humanidade. Então, esse planejamento dessa diversidade absoluta ser a nossa convivência hoje, isso nos fala de fraternidade, né? Porque diferença não é defeito, diferença é diferença, e nenhum de nós é igual. Nós somos únicos, singulares. Então, a gente querer fazer um grupinho disso e um grupinho daquilo é uma bobagem, né? Ainda conforme nos diz Emmanuel no Consolador, a nossa vivência de tribo, de taba, de selvageria, onde a gente precisaria estar agrupado para estar protegido. Hoje a gente precisa ampliar para se sentir protegido, porque quanto mais a gente confia, mais a gente está em comunhão com o Pai e certamente mais protegido. Não efetivamente no corpo,
que está sujeito, evidentemente, a todas as vicissitudes de um planeta de provas e expiações que abriga espíritos renitentes no mal. Esse é o nosso perfil, né? Então, doenças, violência e corrupção e tudo no nosso pacote, tudo no nosso coração. Tudo no nosso coração. Não adianta a gente atribuir isso ao outro, porque tudo isso a gente carrega no coração. E o que a gente traz no coração é o que se materializa na nossa convivência. Mas olha que lindo, ela diz assim: a geração nova traz os germens daquilo que a humanidade anseia em todos os tempos. Trazemos os germens, as sementes que precisam ser cuidadas para frutificarem. E ela diz assim: parece que está tudo uma bagunça, mas é nesse aparente turbilhão de desordem em que se encontram as sociedades terrenas que nasce uma nova civilização. Tudo sob os cuidados de um pai amoroso, bom, sábio, administrador, mega administrador. Nada fugiu ao controle, nada está fora de mão. Apenas, talvez nós ainda com um passo lento, com um passo imaturo, com um passo vacilante, né? E aí, Hermance vem colocar... É lindo esse capítulo, né? Mas a gente não vai poder caminhar por ele de uma maneira mais ampliada, mas vamos pensar algumas coisas para a gente ir, vamos dizer assim, alimentando o nosso coração com essa verdade de que somos nós, né? A geração velha que traz os preconceitos, as mazelas, as dificuldades, mas somos nós mesmos a geração nova que traz os germes de tudo de melhor que a gente mesmo anseia, mas precisa colocar em movimento. E aí ela vem trazer alguns traços, né? São idealistas. O que é ser idealista? É aquele que para além da realidade vivida, material, posta, tem ideias além, pensa em coisas melhores e pensa ativamente, pensa plasmando, pensa agindo. Isso é ser idealista. E ele diz que a geração nova é idealista, que são afeitos ao diálogo, que recuam quando não haja esse espaço, que têm no trabalho um significado produtivo para melhorar o mundo e não apenas para o sustento material, que já faz o que procura, sempre prefere fazer o que gosta, para que aquilo possa ser feito mais facilmente, vamos dizer assim. Priorizam qualidade de vida, são portadores de um nível de afetividade mais dilatado, e que expressam de maneiras bastante diversas, né? Não mais apenas das maneiras tradicionais, mas cuidar, ouvir, isso é amar, isso é dizer eu te amo, ouvir atentamente o que o outro, a dor de alguém, a questão de alguém, isso é amor, isso é afetividade. São cultores da saúde corporal, são sensíveis ao meio ambiente, estão cansados da intolerância, avessos à violência, à rigidez e a padrões e preconceitos, contra os quais a gente mesmo ainda precisa lidar, porque eles também estão em nós. E aí tem já uma certa consciência de que são diferentes e se aceitam como originais e particulares, independente do que o outro, né, do que a sociedade coloque como sendo aquele padrão para cumprir, né? Mas a gente já ousa fazer do jeito que a gente sente para que isso para que a gente seja autêntico, como a gente colocou antes, autêntico
humilde, né? Autêntico, porque eu ofereço o meu melhor para todos. E é isso. E irmã se cita Kardec em A Gênese, quando ele diz que a fraternidade é a pedra angular da nova ordem social. Então, companheiros, é realmente urgente, é realmente muito sério, é realmente muito importante que a gente busque ouvir a nossa alma no de melhor que ela tenha, sem desconsiderar, evidentemente, os nossos atavismos, as nossas questões pretéritas, arcaicas, e que a gente vem carregando. Mas, na verdade, embora muito mais facilmente identificados com esse pretérito, é preciso exercitar a identificação com esse nosso potencial melhor, para que ele seja plasmado. E eu acho que dá para a gente ir terminando quando ela diz assim: nossa esperança é de contribuir com os anseios de quantos já se viram tocados pelo entusiasmo de se libertar das algemas da massificação alienadora, decidindo corajosamente assumir sua singularidade com nobreza de atitudes. Realmente não é um convite pequeno e nem fácil, mas em nenhum momento Jesus nos disse que seria fácil, mas ele garantiu que é possível, que é possível. Que demanda esforço? Sim. O que não demanda esforço para crescer? Nascer demanda esforço, crescer dói. E assim a gente vai crescer fisicamente, crescer emocionalmente, nascer e renascer a cada momento, né? Tudo isso demanda, sim, abrir mão das nossas vitimizações, abrir mão das nossas mazelas de coitadinhos, onde a gente sempre gosta de se colocar, né? Eu não posso, eu preciso de ajuda, eternos pedintes. E agora a convocação é de que a gente acesse ao nosso potencial doador, porque isso é ser fraterno, potencial de doação. Então, companheiros, que a gente possa refletir sobre essa fraternidade como sendo a responsável pela harmonia do ambiente da nossa casa espiritual. Seja essa nossa casa íntima, como singularidades e pedras vivas que precisamos ser do Evangelho de Jesus, assim como a nossa casa espírita que ora, aniversaria, sem fraternidade, ajuda mútua, não nos sustentamos, e assim mais amplamente como o nosso próprio planeta, né? Que Jesus então possa nos amparar nessa trajetória singular e coletiva que estamos empreendendo e convocados a cada vez mais conscientemente darmos conta dela. O negócio prendeu lá na minha calça. Boa noite. Ai, desculpa, gente. Obrigada, tia Clau, pela belíssima explanação, né, na noite de hoje. E temos um convite a fazer a todos, que está aqui em anexo, o bazar e a livraria. Então, todos sintam-se à vontade para ir lá visitar. E agora, vamos convidar os médiuns, trabalhadores da casa, que podem ficar de pé nos lugares de vocês, não precisam sair, né, do lugar,
para o passe. O passe se dará só pelo tempo da música que iremos fazer. E após o passe, tem a prece final. Não há necessidade de sair do lugar, tá bom? Sim, é uma luzinha que acendemos em nossa caminhada. Em prece vou seguir o meu caminho, sem temer os perigos da estrada. Os problemas são difíceis, não se acabam, mas a prece me aquece o coração. Vou seguindo paciente na esperança de encontrar uma boa solução. De encontrar uma boa solução. Senhor Jesus, obrigada, Pai, por esta noite, que muito nos aquece o coração. Que o Senhor possa derramar sobre todos nós seu manto de luz e de amor. Que assim seja, Pai.